Primeira história: o mestre e o discípulo. Em um antigo mosteiro budista, viviam dois monges, um mestre sábio e seu dedicado discípulo. Certo dia, o discípulo, ansioso por mais conhecimento e com grandes aspirações, aproximou-se do mestre e perguntou: Mestre, como posso alcançar a sabedoria que você possui? Quero me tornar um mestre tão sábio quanto você. O que devo fazer para atingir esse nível de compreensão? O mestre, ao perceber a sinceridade no olhar do discípulo, respondeu: Muito bem. Eu te guiarei, mas antes preciso que você tenha certeza de que realmente quer isso. A sabedoria que busca não é facilmente obtida, e se fosse simples, todos a teriam. Você está absolutamente seguro de que quer saber o caminho? O discípulo, sem titubear, respondeu: Sim, mestre. Estou pronto para aprender. O mestre fez um gesto de aprovação e disse: Então, siga-me. Eles caminharam até um rio próximo. Chegando à beira da água, o mestre pediu ao discípulo que se inclinasse sobre o rio. Curioso, o discípulo obedeceu, mas antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, o mestre empurrou o discípulo no rio. O jovem, que não sabia nadar, logo foi tomado pelo pânico. Ele começou a se debater desesperadamente, tentando se manter à tona. A sensação de afogamento rapidamente tomou conta de seu corpo, e sua respiração tornou-se cada vez ofegante. O discípulo gritava: Mestre, me ajude! Mas, por mais que pedisse socorro, o mestre não se movia. Com o passar dos segundos, as forças do discípulo diminuíam à medida que o ar se esgotava. Seus movimentos se tornaram mais fracos, e ele sentiu o ar fugindo de seus pulmões. A angústia de não conseguir respirar foi se intensificando, e ele estava prestes a perder a consciência. Foi então que, no último instante, quando seu corpo já estava à beira do colapso, o mestre estendeu a mão e o tirou da água. O discípulo debruçou-se à beira do rio, respirando com dificuldade, como se cada respiração fosse a mais importante de sua vida, enquanto ele tentava entender o que havia acabado de acontecer. Ainda recuperando o fôlego, ele olhou para o mestre, que o observava calmamente, como se tivesse tudo sob controle o tempo todo. O mestre, olhando-o com seriedade, disse: Se você quer realmente alcançar a sabedoria, precisa desejá-la com a mesma intensidade com que desejava o ar enquanto estava debaixo d'água. Esse é o nível de vontade que transforma a vida. Ainda recuperando o fôlego, o discípulo escutava com atenção enquanto o mestre prosseguia. Muitos dizem querer mudar suas vidas, mas poucos agem de acordo com esse desejo. Alguns querem prosperidade, mas gastam mais tempo em distrações do que construindo essa prosperidade. Outros desejam cura, mas não mudam os hábitos que os levaram ao sofrimento. Há aqueles que buscam um relacionamento amoroso e estável, mas mantêm comportamentos que sabotam esse objetivo. O mestre fez uma breve pausa, permitindo que as palavras se fixassem no discípulo, antes de continuar. Se deseja uma mudança verdadeira, precisa querer isso com toda a sua alma, assim como desejou o ar para sobreviver. É preciso criar uma obsessão sagrada e fazer desse desejo o centro de sua vida. Somente assim você verá transformação. Lembre-se, o universo responde ao que você pensa e sente. Como o Buda disse, somos o que pensamos. Essa é a essência da realidade. Esta história carrega um ensinamento profundo sobre a força do desejo e a importância da determinação. O discípulo aprendeu que, para alcançar sabedoria ou qualquer objetivo significativo, é necessário um desejo intenso, tão forte quanto a necessidade de respirar. Muitas vezes, as pessoas dizem que querem mudar, mas suas ações não refletem essa urgência. A verdadeira transformação exige mais do que apenas vontade superficial, ela demanda dedicação constante e ações que estejam alinhadas com o que se quer conquistar. Para atingir nossos objetivos, devemos estar dispostos a fazer sacrifícios, abandonar velhos hábitos e focar com total intensidade no que desejamos. A história entre o mestre e o discípulo mostra que a sabedoria e a mudança verdadeira nascem de um desejo profundo e de uma determinação inabalável. Ao colocar nossos objetivos no centro de nossa vida e agir com intenção clara, podemos transformar nossa realidade e realizar nossos maiores sonhos. Segunda história: superando a dor com sabedoria. Havia um monge chamado Li Ren,
conhecido por sua paciência e sabedoria. Ele vivia em um templo no topo de uma serena montanha, onde o silêncio e a natureza lhe permitiam meditar profundamente sobre a vida e suas lições. Um dia, o líder do templo, o mestre Kenji, chamou Li Ren para uma tarefa difícil: escalar a montanha de espinhos, uma região árida e perigosa, conhecida pelos seus caminhos traiçoeiros cobertos de plantas com espinhos afiados como facas. O que posso aprender ao escalar essa montanha? Perguntou Li Ren. O mestre Kenji respondeu calmamente: a dor é um mestre severo, mas suas lições são profundas. Suba a montanha, sinta os espinhos, e descubra o que a dor pode te ensinar. Li Ren aceitou a tarefa, embora sentisse um peso no peito. Ele sabia que a montanha seria um desafio, não apenas físico, mas também espiritual. No início de sua jornada, ele caminhava com cautela, tentando evitar os espinhos ao máximo. Mesmo assim, eles logo começaram a arranhar sua pele, e ele sentiu a dor se intensificar. Com cada passo, a dor aumentava. A tentação de desistir era constante, mas ele sabia que recuar seria fracassar diante de seu maior desafio até então. Em meio à angústia, as palavras do mestre Kenji ecoaram em sua mente: a dor é um mestre. Ouça o que ela tem a dizer. Li Ren começou a refletir. Ele percebeu que a dor dos espinhos era inevitável, mas seu sofrimento era uma escolha. Quanto mais resistia e lutava contra a dor, mais ela parecia aumentar. Ele então fez uma mudança em sua abordagem. Ao invés de lutar contra os espinhos, ele os aceitou como parte da jornada. A partir desse momento, algo notável aconteceu. Embora os espinhos continuassem a arranhar sua pele, ele não reagia mais com medo ou frustração. Ele aceitou a dor como parte da experiência. Sentiu-se mais leve, como se, ao acolher a dor em vez de rejeitá-la, ela tivesse perdido o poder de paralisá-lo. Conforme Li Ren subia a montanha, cada passo tornava mais sábio. Ele aprendeu que a dor é como um espelho, reflete nossas emoções, medos e ansiedades. Ao enfrentá-la com serenidade e aceitação, ela deixa de ser um inimigo e se transforma em uma professora. Quando finalmente chegou ao topo da montanha de espinhos, Li Ren não só havia vencido o desafio físico, mas também alcançado uma nova compreensão sobre a natureza do sofrimento humano. Ele compreendeu que, assim como os espinhos da montanha, as dificuldades da vida são inevitáveis. No entanto, a forma como lidamos com elas determina se nos deixamos consumir pela dor ou se crescemos com ela. Ao retornar ao templo, o mestre Kenji o recebeu com um sorriso tranquilo. Então, o que a dor te ensinou, jovem Li Ren? O monge, com uma expressão serena, respondeu: ela me ensinou que, quanto mais resistimos à dor, mais ela nos domina. Quando a aceitamos, ela se torna nossa aliada, não nossa inimiga. Essa é a grande lição, disse o mestre: a dor, assim como a vida, está repleta de espinhos. Mas a sabedoria reside em como escolhemos caminhar entre eles. Se sairemos mais fortes e sábios, ou se seremos consumidos pela dor. Os espinhos simbolizam as dificuldades e desafios que todos enfrentamos ao longo da vida. Esses espinhos podem ser problemas, perdas, frustrações ou quaisquer experiências que nos causem dor física ou emocional. Esses obstáculos são parte da vida, algo que não podemos evitar. As histórias ilustram que a verdadeira sabedoria e mudança vem de um desejo profundo e de uma determinação inabalável. Ao colocar nossos desejos no centro de nossa vida e agir com propósito, podemos transformar nossa realidade e alcançar nossos sonhos. Obrigado por assistir este vídeo.